Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram, falando um pouco hoje sobre a abertura da janela de transferências, uma abertura que é muito importante, principalmente para que a gente possa inscrever alguns jogadores. O Inter contratou o Ener Valencia e vai tentar inscrevê-lo ainda essa semana, que daí ele possa pelo menos viajar para o Rio de Janeiro para que a gente possa enfrentar o Fluminense, né, lá no Rio. Um jogo difícil, mas um Fluminense que vem caindo muito tecnicamente nos últimos jogos. É um time que vem oscilando bastante, mas é um jogo difícil, né? Uma partida extremamente difícil. O Inter vai jogar sem o Alan Patrick. O Inter vai jogar provavelmente com um time um pouco mexido comparado aos últimos dois jogos, né? Já que o Alan Patrick não vai jogar devido ao terceiro cartão amarelo e provavelmente podem ter outras modificações aí no time do Inter também. O time do Inter precisa de algumas contratações, a gente já vê alguns movimentos na janela de transferências, né? O Inter de momento só trouxe o Ener Valencia, o Flamengo trouxe o Luiz Araújo, o Alan do Atlético Mineiro e também está pensando no Claudinho, entre outros jogadores aí também. O Palmeiras também vai fazer um investimento forte nessa janela de meio do ano, pelo que está sendo cobrado da direção deles, a torcida também. Então pode-se esperar que eles vão ir atrás de grandes jogadores. Outros times também já estão se movimentando, como o Corinthians trazendo o Rojas, né? É um jogador que era muito, né, que estava sendo observado pelo Inter, né? E que a torcida queria muito aqui, mas que infelizmente foi para o Corinthians jogar a Sul-Americana. Por mais que o time deles esteja numa situação ruim, né? É um time que tem que arriscar tudo para não ser rebaixado esse ano. Então eles contrataram o Rojas, pagaram o salário até mesmo, eu achei um pouco alto, mas cada um, cada um. Eu acho que o Inter tem que fazer algum investimento forte também, alguns investimentos fortes também, né? Pelo menos o Inter precisa de um volante e dois meias para que a gente consiga ter uma continuidade legal aí na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Talvez título fique um pouco difícil, né? É improvável o Inter ganhar a Libertadores, é improvável o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro, mas só com contratações de qualidade o Inter vai conseguir ir o mais longe possível e dar alguma esperança para o seu torcedor, né? A gente tem esperança de títulos devido às contratações que surgiram aí no meio das notícias aí que o Inter poderia fazer algum investimento no Lanzini, no Salazar, até mesmo voltar a carga ao Rames Rodrigues. O Inter precisa fazer um investimento, precisa fazer uma forcinha aí, precisa conseguir empresários para fazer investimento, porque é a única chance que a direção atual tem de se reeleger no final do ano. Eu, por mais que seja um grande crítico a essa direção, a essa gestão, que, né, não fez um bom trabalho, expôs muito o clube, principalmente devendo salários a jogadores, pegando e devendo o D'Alessandro, devendo André Cury, nunca pegando e assumindo a responsabilidade, mas deixando tudo nas costas do clube, da torcida e tudo mais, entre outros erros gravíssimos, né, como contratações ridículas como Palácios, Miguel Ángel Ramírez, David, porra, entre várias coisas erradas que eles fizeram, eu torço para que eles se deem bem, eu torço para que eles consigam conquistar alguma coisa, eu torço para que o MIG não volte mais pro Inter, né? Que é o movimento Inter Grande que só fez mal ao clube nos últimos anos que estiveram no poder, né? Então é uma luta por poder. E eu espero que eles consigam assinar com a Liga Forte Futebol, assim a gente vai conseguir pagar essas dívidas e assim a gente vai poder ter um poder de endividamento, vai poder ter garantias financeiras para poder fazer um investimento um pouco maior em alguns jogadores, né? Então, na minha opinião, se o Inter conseguir vender aí o Johnny, o Maurício, por mais que eu goste muito do Maurício, eu acho ele um bom jogador, acho ele um jogador que tem muita qualidade técnica, é um cara que tá crescendo a cada dia, mas ele oscila um pouco. Eu acho que para um time que quer ser campeão de uma Libertadores da América, que é o torneio, né, mais disputado da América do Sul, tu precisa ter um elenco mais qualificado, tu precisa ir atrás de grandes jogadores, tu precisa ter um estofo maior, né? Eu acho que a contratação do Ener Valencia ajuda muito, acho que a contratação do Arangues ajuda muito, dá pra ver que tecnicamente ele é impecável, é um jogador que 8 meses parado e entrou no jogo contra o Cruzeiro, por mais que o Inter estivesse com um a mais, ele pegou e dominou o meio campo, deu mais passes do que o Johnny, chegou na frente, um cara com uma baita de uma movimentação, qualidade técnica sempre sobrou para ele, mas o Inter precisa de algo a mais também, né? Não adianta a gente jogar tudo nas costas dele. O Inter precisa de
mais pelo menos um jogador que seja acima da média para formar ali uma trinca de jogadores, né, uma espinha dorsal de jogadores que são extremamente qualificados, né? Começando com o goleiro John, daí já vai ali a zaga do Inter, não é das melhores, mas é uma zaga que se montar direitinho ali, eu acho Moledo e Nico Hernandes já fica uma espinha dorsal forte. Os laterais do Inter são ok, são dentro do padrão e vem crescendo novamente, né? O Bustos vem crescendo novamente, o René deu uma caída, mas é um cara que tem muita qualidade. Daí, se tiver uma abertura de meio campo um pouco melhor ali, o Rômulo já deu uma melhora bem grande. Daí tu já tem o Arangues, daí o Inter tá meio que de olho no Bruno Henrique, que é um bom jogador, talvez para ser reserva ou para fazer uma substituição do Arangues ali, os dois poderem revezar, já que os dois já têm uma certa idade, já seria uma boa contratação. E daí tem o Gabriel também para ser substituto do Rômulo. Daí do meio para frente teria o Alan Patrick, teria essa contratação aí. Se fosse dirigente do Inter, eu tentaria o Ramos Rodrigues mesmo. É um jogador extremamente caro, é um cara que é improvável de vir para o Inter, é uma contratação extremamente difícil, todo mundo sabe disso, mas é uma contratação que chegaria aqui para resolver os problemas do clube, elevaria o patamar, assim como tem o Hulk no Atlético Mineiro, assim como tem o Soares no Grêmio, assim como tem, né, talvez não sejam do mesmo nome de estofo, né, assim, não tenha tanto nome na Europa, mas o Gabigol, o Pedro no Flamengo são jogadores de extremo estofo, né, uns caras que foram bicampeões da Libertadores por eles, Bruno Henrique, né, são jogadores que são acima da média e têm uma idade boa ainda, então eu acho que o Inter precisa de pelo menos mais jogador assim, daí tendo o Alan Patrick, tu tendo, por exemplo, pô, o Rames Rodrigues, o Lanzini, o Roberto Pereira nessa função aí de meio campo de lado ali, jogando junto ao Alan Patrick. Daí tu tendo o Wanderson, por mais que o Wanderson esteja mal, eu acho que ainda ele pode recuperar o bom futebol, ou pode ser o Pedro Henrique também. E daí tu tendo o Ener Valencia na frente, já dá uma melhora significativa no clube, no time. E daí sim a torcida vai acreditar que pode ir longe nessas competições. Caso contrário, se não conseguir trazer um jogador, pelo menos nesse nível, nesse estofo, né, ou o Salazar, ou o Roberto Pereira, o Rames Rodrigues, Zanzini e tudo mais, o Inter vai ter muitas dificuldades, porque esses jogadores atuais, como o Johnny, Maurício, eles oscilam muito e acaba que, né, quando o Inter precisar, daqui a pouco mais, se não tiver o Alan Patrick, quem vai jogar? Vai jogar o Maurício, ou daqui a pouco mais, se não tiver o Maurício também, vai jogar o Depena. Daí o Inter não vai conseguir se desenvolver, o Inter não vai conseguir elevar o seu patamar, que é o que a torcida quer, né? Daí o Inter, se fizer alguma dessas contratações, se fizer três contratações, um volante que eu era contrário ao Bruno Henrique, mas eu traria ele também, pelo menos para revezar ali com Arangues. Um meia direita, tentaria o Rames Rodrigues ou esses outros aí que eu citei. E, né, talvez ali mais uma outra função ali para reserva de meio campo também ali, o Salazar, se conseguisse algum empresário, alguém para fazer um investimento e esse tipo de contratação. Se o Inter fizer essas três contratações que eu falei, Bruno Henrique para jogar nessa função aí de segundo homem de meio campo, primeiro homem de meio campo que nem ele tá fazendo na Arábia, Rames Rodrigues e o Salazar para ser um reserva imediato ou alguém que possa substituir o Alan Patrick, eu aposto com vocês que o Inter, no mínimo, chegaria nas semifinais da Libertadores. No mínimo. No mínimo. O Inter chegaria longe. Por mais que o Mano tente sabotar o time, acho que o Inter conseguiria chegar o mais longe possível se tivesse um elenco um pouco mais qualificado, que nem esse que eu montei aí para vocês. Mas e vocês? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Deixe seu comentário aqui embaixo se tem algum outro jogador, o que vocês fariam nessa janela de transferências, o que dá para fazer aí, o que dá para fazer para melhorar o clube com o que já tem. Deixe seu comentário aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante. Até mais.